Que bom que você veio para essa ministração, a ministração da palavra do Senhor. Nós somos aqui o Ministério Efraim, em Teresina, Ministério Apostólico Efraim. Você pode nos seguir nas redes sociais, nos busque nas redes sociais e nos siga. Estaremos aí no Twitter também, além do canal aqui no YouTube, também no Facebook, estamos nessas demais redes sociais, no Instagram também, sempre com esse nome Efraim Apostólico. Você pode nos seguir nessas redes sociais, estaremos ali com as mensagens da palavra do Senhor. Você fica ligado também nas demais programações, estaremos buscando a Deus e mostrando ali nas programações que você também nos ajude, né? Também possamos entrar em contato uns com os outros, e aí juntos adoremos ao Senhor, juntos busquemos a palavra do Eterno, né? Então nos siga nas demais redes sociais e estaremos juntos diante do altar do Senhor. Vou pedir que você pegue já a sua Bíblia e abra em Colossenses. Colossenses, no capítulo 2 de Colossenses. Hoje é a nossa mensagem. Hoje é a palavra do Senhor direcionada para a tua casa, direcionada para a tua família, direcionada para a sua vida. Colossenses 2, abra no Evangelho de Jesus, como foi registrado aí na carta do apóstolo Paulo aos seus discípulos em Colosso, na cidade de Colossos. Nós vamos ver essa epístola aos Colossenses, capítulo 2, o versículo é o 16. Eu quero te mostrar também esse versículo aí na tela para que você possa acompanhar. Está aí Colossenses 2, 16. A gente vai ver também o versículo 17. Na minha versão tem assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. E o título da nossa mensagem é: onde está o corpo? Bem justo, bem junto disso que tem sido explicado aí em Colossenses. O apóstolo Paulo explicava aos seus discípulos sobre essa palavra, sobre esse entendimento do corpo de Cristo. E aí registro essa pergunta como título da nossa mensagem hoje, como título do nosso culto hoje, do nosso estudo hoje: onde está o corpo? Então ele tinha um entendimento ali sobre o corpo, mas ele iniciava falando sobre um julgamento, que ninguém podia julgar os discípulos que estavam ali na cidade, os discípulos colossenses, que eles não fossem julgados pelas atitudes, por algumas ações que eles faziam, algumas atitudes que eles tomavam. Essas atitudes não seriam dignas de julgamento. O apóstolo Paulo estava escrevendo isso ali naquela época, e você pode ter um entendimento, né? Logo depois ali da morte de Jesus, é uma proximidade ali grande em termos de tempos, mas parecia que ele já estava falando de um julgamento que nós temos hoje. Hoje nós temos essa certeza, vivemos em uma sociedade cheia de julgamentos. Muitas pessoas julgam até sem conhecer melhor os parâmetros, sem ter mais conhecimento dos fatos, mas já há um julgamento. Às vezes um julgamento pré-concebido, um julgamento baseado em conceitos prévios, é um julgamento baseado em pré-conceitos, né? Então as pessoas às vezes têm um conceito prévio sobre algumas coisas e já opinam sobre aquelas coisas. E essa opinião é registrada nem como sabedoria, mas é registrada como o julgamento, né? Já vai para o julgamento baseado apenas na sua opinião, uma opinião que já vem pré-concebida, que aí a gente pode entender como uma opinião de um preconceito, né? De um conceito prévio sobre aquelas coisas. Nem se atém muito a conhecer melhor os fatos, a se aprofundar os fatos. Então vivemos numa sociedade, a sociedade moderna, a sociedade dos nossos dias, é sim uma sociedade de julgamentos, julga muitas coisas, já todo mundo tem uma opinião para dar. Nas redes sociais as pessoas têm opinião para dar, as pessoas falam sobre muita coisa nas redes sociais, expõem a sua vida nas redes sociais. Eu vou até aproveitar para te mostrar as nossas redes sociais para você nos seguir. Lá você vai ver informações sobre o nosso ministério, vai ver informações
sobre a nossa igreja, vai entender um pouco mais sobre aquilo que nós expomos do Evangelho, vai se aprofundar um pouco mais, não somente em opinião, mas no estudo da palavra, tá? Então é um nível a mais de conhecimento, você vai se aprofundar um pouco mais no conhecimento. Então nos siga aí nas demais redes sociais, sempre como Efraim Apostólico, e você vai ter um contato maior, uma profundidade maior com o ensino da palavra do Senhor. Vai acompanhar nossas programações e vai entender um pouco mais sobre esses estudos. Então vivemos sim numa sociedade de julgamentos, mas julgamentos baseados às vezes não nos fatos, não naquilo que condiz, mas sim com aquilo que a pessoa estava pensando ou registra como opinião. Então nós temos que vencer um pouco essa linha. E o apóstolo Paulo já explicava isso naquela época. Olha, vocês que moram aí em Colosso, vocês têm um problema, vocês estão sendo julgados. Ele registrava isso para que as pessoas ficassem conscientes. Fiquem firmes nas ações, fiquem firmes nas atitudes de vocês, para que ninguém vos julgue. Vos julgue especificamente nessas camadas que eu vou apresentar. E ele apresentou aqui as camadas, ele falava de comida e bebida. Parecia que havia um registro de julgamento, um julgamento, pelo visto aqui, condenatório. Um julgamento de resultado condenatório, então se condenava ali quem fazia ações, quem fazia atitudes com comidas e bebidas. Especificamente aqui a gente pode ter uma ideia. Estavam falando sobre algumas atitudes de comida e bebida que os novos discípulos faziam, era uma atitude que eles tinham sobre comida e bebida, no sentimento de santidade. Eles queriam registrar sua santidade por meio das coisas que eles comiam e bebiam. Isso é um registro antigo da Bíblia, né? No Antigo Testamento, vários versículos que falam sobre a alimentação santificada, né? Comer os animais da forma correta, né? Tem animais que se comem, outros animais que não se comem. Hoje, se você for na churrascaria, vai ter lá um cardápio enorme de muitos animais para que você possa comer. E alguns desses animais, segundo Números 11, não é exatamente uma receita para que as pessoas comam. São considerados os superalimentos, os legumes, as verduras, mas as carnes tinham ali toda uma dieta especificada. E as pessoas, que novos convertidos, conheciam apenas o Antigo Testamento. Há de vir comigo que o Novo Testamento ainda não estava completo, não estava escrito. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui para os Colossenses. Não havia ainda uma Bíblia formatada. Ele escreveu uma carta, né? uma ministração dele, uma mensagem dele para os discípulos. Depois se registraria-se como uma Bíblia para nós, mas ele só tinha um contato antes com a lei, né? Com a lei que os judeus vivenciavam. A ler os princípios era a palavra central para aquele povo todo, era o que eles estudavam como palavra de Deus. Era somente aquilo. E eles viam um registro: olha, você deve comer coisas saudáveis, evitar outros tipos de comida para que não sobrevenha sobre você nenhum tipo de doença, nenhum tipo de complicação. Então eles faziam isso até de uma forma cerimonial. Eles levavam essas questões para dentro do seu viver de fé. Então a forma como eles viviam a fé deles também levava em consideração a alimentação. A forma de se alimentar era uma forma de vivenciar a sua fé. E olha só o que Paulo estava escrevendo para eles: ninguém julgue vocês, porque vocês na celebração, nas festividades de fé de vocês consideram a alimentação. Vocês querem os alimentos santos. Na cultura judaica, na escrita do Antigo Testamento, é chamado alimentação kosher, né? A alimentação que é gerada, formatada dentro dos princípios do Pentateuco, dos princípios da lei. Então eles colocavam as alimentações santificadas, é a alimentação que o campo respeita o descanso, né? E daqui a pouco ele vai falar aqui também desse descanso. Então o campo, você vai a Jerusalém, eu quero que você vá a Jerusalém numa das nossas caravanas, você participe da ida a Israel e conheça mais de perto aquela terra, a terra onde tem muitos detalhes da palavra. Então a gente andando ali por aqueles campos em Israel, nós vemos algumas placas lá escritas:
Esse campo está descansando, ou seja, chegou no 7º ano, então no 7º ano não se planta nem se colhe nada naquela região, naquela fazenda, não se planta nem se colhe nada. É o descanso sabático da terra. E aí quando vem o 8º ano, eles começam a plantar de novo, começam a colher. Vamos no supermercado, e lá no supermercado tem uma seção onde tem escrito aqui só alimentos do tipo kosher. Então você sabe que aquele alimento respeita todos os princípios bíblicos registrados ali no Antigo Testamento de santificação da alimentação. É um registro de fé. Então se você crê nisso, crê que a alimentação também tem a ver um link com os diretivos eternos para uma boa alimentação humana, então Paulo estava dizendo, ninguém vos julgue. Por isso, nós aqui na igreja, nós fazemos um momento a cada mês, no início de cada mês, nós fazemos um momento que é chamado a Santa Ceia do Senhor. É uma celebração que envolve alimentos, uma celebração por alimentos, que é você comer o pão, você beber o suco de uva em memória do Senhor. Então isso é um ato de fé. Tem gente que julga isso, tem gente que condena, tem gente que fala contra. Mas o apóstolo Paulo estava deixando registrado, olha, você que tem fé e tem atitudes de fé, ninguém te julgue pela atitude de fé. Hoje a gente sabe que no mundo nós temos algumas leis que nos protegem. Tá? Você está protegido se alguém tentar julgar você pela fé, porque nós temos liberdade de culto. Glória a Deus por isso, temos liberdade de culto. Então esse é o nosso culto, nós podemos fazer a Santa Ceia, tem a alimentação pelo pão, a alimentação pelo suco de uva, ali nós celebramos e que ninguém te julgue por isso. Temos momentos que a gente faz, inclusive, consagração com jejum. Por um tempo atrás, as pessoas julgavam isso também. Não tá se alimentando, isso é jejum, né? Tempo atrás as pessoas reclamando, mas está fazendo jejum quem comandou, né? Então o jejum também é uma especificidade da fé. E hoje já se sabe os benefícios, né, do jejum para o corpo humano. O pessoal aí que gosta de academia tem o famoso jejum intermitente, né, que você traz benefícios para o seu corpo, traz benefícios para o desenvolvimento muscular. Então já sabemos que até isso já teve um benefício, então já estava na palavra antes, né, a especificação de se fazer jejum espiritual, porque além de contribuir com o seu corpo, também traz uma contribuição ao seu espírito, quando você faz direcionado a um altar, ao altar do seu Deus, o Deus eterno. Então nós sabemos que isso é uma contribuição também de fé, ninguém te julgue por isso. Ele vai mais profundo, diz aí sobre umas festas, a celebração das suas festas, na celebração da festa da lua nova, ele fala também do sábado, a celebração da lua nova, está em Números 10, Números 10, 10, fala sobre essa festa, cada virada de mês, uma celebração, né? Virou o mês, se celebrava essa festa, uma festa de comemoração de uma virada de mês, o mês virou uma chave nova na sua vida, em nome de Jesus. São coisas novas que vão vir, um novo tempo de semear, um novo tempo de colher, um novo tempo de trabalho, um novo tempo de virada de ano. Se ofertava ao Senhor nessa festa de lua nova, se ofertava para que todo mundo fosse abençoado. Essa que é a verdade. E isso todo mundo recebia plenitude, né, da palavra, plenitude do reino. Todo mundo recebia na virada do mês algo novo. E ele falava, tem gente que julga isso, porque o calendário bíblico é um calendário medido pela lua. Então, por isso, festa da lua nova, porque virou-se um calendário, virou-se um mês novo, é um calendário lunar. Então, essa festa era uma festa de lua nova, era uma festa da comemoração da virada de calendário. E ele falava também do sábado. Sábado é um princípio de descanso. Sábado é quando se para descansar, segundo as medidas bíblicas. Mas o que importa aí é o princípio. Você sabe, Deus, quando criou tudo no 7º dia, ele descansou. Então, ali é uma implementação de um princípio, o princípio de se descansar. Claro que Mateus capítulo 12, nós temos uma verificação. Os discípulos passavam, colheram milho, colheram alimentos e algumas pessoas apontaram, os teus discípulos, era um dia de sábado quando fizeram isso, os teus discípulos não respeitam a lei sobre o sábado, né? Estavam julgando porque os discípulos estavam colhendo alimentos e Jesus respondeu lembrando,
Vocês sabem como é que é o sábado, a lei do sábado, o sacerdote ministra no sábado e isso não é colocado como culpa sobre ele, porque tem coisas que vencem esse momento do sábado. E Davi entrou no santuário e comeu dos pães da proposição que não eram para ele. Ele lembra de coisas, de fatos que estavam registrados na lei deles e dizendo que se algo é maior do que a vida, né, não tem nada maior do que a vida. Então a preservação da vida está acima disso. Né? Você conseguir o seu alimento está acima disso. Mas o que importa é você entender o princípio, né? Jesus é o Senhor do sábado, o que importa é você entender o princípio. Você precisa descansar. Não dá para trabalhar o tempo inteiro e não ter um dia de descanso. Então precisa de um descanso, precisa de um momento que você recupere as suas energias, recupere as suas forças. Então tenha cuidado em observar um princípio de descansar. Ninguém te julgue porque você faz essas coisas e dá glória a Deus. E faz isso diante do altar. E faz isso abençoando a vida de outras pessoas, faz isso abençoando a sua própria vida, faz isso abençoando a vida de outros e dando glórias ao Senhor. Então Paulo estava especificando, ninguém te julgue. E ele dá uma informação aqui que é maravilhosa para o nosso estudo de hoje, que é imprescindível para o nosso estudo de hoje, é quando ele diz que tudo isso, né, todas essas festividades, essas celebrações, esses princípios, essas ações que os discípulos ali da igreja dos Colossenses faziam, ele disse, tudo isso é sombra. Tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir, tudo isso é sombra das coisas que ainda vêm, tudo isso é sombra das coisas que ainda estão por chegar, das coisas futuras. Tudo isso é sombra do futuro, tudo isso tem uma sombra no futuro. Por vezes eu vejo algumas pessoas falando sobre essa significado dessa sombra, trazendo algo sombrio para esse significado, como se fosse o registro da sombra, fosse algo sombrio, fosse algo tenebroso, né? Tudo isso é sombra, então é algo da escuridão, tudo isso tem um reflexo obscuro, mas na verdade só precisa você interpretar bem o português e você vai ver o que é que ele está falando aqui, que não é condenatório. Ele já começou dizendo, ninguém te julgue por essa prática. Se essa prática é uma prática advinda da sua fé, ninguém te julgue por isso, né? Ninguém te condene por isso. Então, só olhando o português, você já tem uma ideia da boa interpretação do que o apóstolo Paulo estava ensinando aos colossenses, que depois, extensivamente, também nos ensina, porque é a palavra de Deus escrita para você, para a sua vida. Ele não estava condenando nada, ele está dizendo, ele está dando uma explicação, está justificando. Ninguém te julgue porque isso é sombra do que vem depois, é sombra do futuro. Mas o que ele queria dizer com essa sombra? Por que essa sombra é tão importante? E por que essa sombra às vezes é mal interpretada? Eu quero te mostrar primeiro uma figura para que você tenha uma ideia do que ele estava dizendo, do que ele queria como conotação. O que é essa sombra do futuro? Olha só essa imagem. Na verdade, são 3 imagens. Sombras. Essas sombras são projeções. São uma iluminação que bate em um corpo e a projeção desse corpo vai no anteparo, vai em uma parede. Então imagine esse rapaz aí caminhando e a sombra dele começa a se mover de acordo com o corpo. É um reflexo. Então a sombra vai refletir aquilo que o corpo está fazendo. Tem gente que faz vídeos só com sombras, faz filmes só com sombras, fazem espetáculos só com sombras, tem espetáculo de dança só com sombras, tem espetáculo de teatro só com sombras, tem espetáculo de fantoches só com sombras. Então o efeito que a luz bate no corpo e o corpo então é refletido na sombra. Tudo que o corpo faz, o movimento de ação do corpo, a sombra também refletirá. É óbvio que você não tem todos os detalhes, não tem a distorção de cor, não tem a minuciosidade dos detalhes, as características de fisionomia. Você vai perder alguns detalhes, mas a movimentação você consegue perceber. Isso aí é sombra. Tem um corpo por trás, tem alguma coisa fazendo. A sombra está representando
Está me mostrando como o corpo se movimenta. É um tipo de reflexo e é um tipo de projeção. Essa é a sombra que ele estava falando. Essa é a sombra. Sombra do futuro é como se o futuro tivesse se movendo e um efeito de luz batendo nesse corpo do futuro e todo mundo vendo a sombra. Agora você está entendendo o versículo. O que é que ele queria ensinar? Tudo isso que vocês estão fazendo, parece que ninguém está entendendo nos detalhes. Mas o que vocês estão fazendo é como se fosse uma sombra projetada de um determinado corpo. Onde está esse corpo? É a pergunta, título do nosso estudo. Onde está esse corpo que faz esses movimentos? E o projeto, a projeção desses movimentos se dá nessas comemorações, se dá nesses princípios especificados. Onde está essa sombra? Onde está esse movimento? Quem é esse corpo que faz esses movimentos e resultam nesses princípios que vocês aí, colossenses, estão vivendo? E você que está me ouvindo também está vivendo. É para viver, é para ter essa festividade, essa celebração, saber o princípio de descansar no Senhor, fazer os princípios da ceia. Claro, você conseguir celebrar uma ceia em memória de mim, é assim que ele falou. Então a celebração da ceia é em memória de Cristo. E isso é exemplo da sua fé, ninguém lhe julgue por isso. Você que guarda comer bem os alimentos, eu quero os alimentos, supralimentos falados pela palavra do Senhor, pesquise, estude sobre isso, temos mensagens sobre isso também no canal. Então você vai e verifica o que é de celebração ao Senhor. Você que faz jejum, ninguém lhe julgue por isso. Tem gente que faz jejum só para ter um corpo bonito. Então por que você não pode fazer um jejum para ter um espírito bonito? Não faça e ninguém te julgue por isso, porque isso é sombra do que vai vir. O que vai vir? Que corpo é esse? Então parece que tem um corpo fazendo algumas coisas, alguns movimentos, e o reflexo vai desaguar nisso, nessas atitudes de fé que os colossenses faziam, e que eu espero que você que tem fé em Jesus Cristo faça também. Você faça o seu jejum, você estude a palavra, celebre as festividades, celebre as festas bíblicas, sempre celebramos as festas bíblicas também aqui no Ministério Efraim. Ninguém nos julgue por isso, o apóstolo Paulo já estava falando. Porque celebrar as festas bíblicas é sombra do que vai vir, é projeção do que virá, é um resultado do que está vindo por aí já no nosso futuro. Tem um corpo projetando essas sombras. Onde está esse corpo? Que corpo é esse? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Esse corpo é o corpo de Jesus Cristo? Essa é a melhor resposta que a Bíblia nos traz. Porque Jesus Cristo é quem faz alusão a todas essas coisas. Fazer isto em memória de mim, ele está falando do que você vai celebrar na memória dele. E ele dá uma promessa sobre a Santa Ceia. Ele diz, vou fazer isso de novo agora na eternidade, ou seja, no futuro. Isso é sombra das coisas que virão. E ele diz, no futuro vai vir isso. Nós vamos celebrar uma ceia, nós vamos celebrar uma festa envolvendo comida e bebida, nós vamos celebrar na eternidade, isso é o que vai vir. Então, como sombra do que vai vir, eu vou projetar para vocês uma celebração aqui na terra. Celebrem a Santa Ceia aí na terra, enquanto vai vir, porque o futuro vai vir. É isso que ele está falando. Ele está dizendo essas coisas vão vir. Então, se essas coisas virão, se essas coisas estão por vir, celebra agora, porque são sombra do que virá e ninguém te julgue por isso. E agora você sabe por que não pode ser julgado. Porque vai vir e o corpo é Cristo. Onde está o corpo? O corpo é Cristo. Porque é Ele quem traz esses ensinos. A sombra do que virá, a sombra do futuro. A eternidade vai vir, nós vamos celebrar todas essas coisas com Ele. Então ninguém te julgue por isso. O que a Bíblia fala sobre esse corpo? Quando ela fala a expressão corpo de Jesus, ela está extremamente ligada aos evangelhos, tá? Os 4 evangelhos falam muito do corpo de Jesus, sempre linkando o corpo de Jesus a um sacrifício desse corpo de Jesus na cruz. Então,
O sacrifício de Jesus na cruz tem um link com a expressão corpo de Jesus. Então, a expressão corpo de Jesus sempre está ligado na palavra de Deus, nos evangelhos. O corpo de Jesus tem um significado, o significado de sacrifício. Deixa eu te mostrar aqui versículos sobre isso. Marcos 15, 43. Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o quê, gente? Pediu o corpo de Jesus. É assim, nesse tom, que a expressão corpo de Jesus aparece no Novo Testamento, aparece no Evangelho especificamente. Fora do Evangelho, a expressão corpo de Jesus só aparece em Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então o escritor de Hebreus também usou a expressão corpo de Jesus, porém falou corpo de Jesus Cristo, né? Linkou com Cristo, então fez corpo de Jesus Cristo. Então essa expressão corpo de Jesus está de um lado e de outro linkados, né? Linkados aí com essa expressão de Marcos 15, 43, é um dos exemplos do Evangelho, e Hebreus é a única vez que aparece fora do contexto corpo de Jesus. Nos Evangelhos aparece em Hebreus. Corpo de Jesus tinha que ser cuidado. E aí José de Arimateia foi esse que resgatou o corpo, ele pediu o corpo de Jesus, ele foi cuidar do corpo de Jesus. Quando a gente estiver lá em Israel, lá em Jerusalém, vamos sair pela porta de Damasco e andando ali pelaquela rua na direção dessa porta, saindo da Jerusalém Velha, entraremos nesse bairro, um bairro onde tem o Jardim do Túmulo. Nesse Jardim do Túmulo nós vamos entrar em um jardim mesmo, é um jardim onde historicamente se sabe que era uma vinha e se tem indícios do proprietário daquela vinha. Os indícios do proprietário da vinha era um homem chamado José. E se sabe que esse José é o personagem que acabamos de citar, José de Arimateia. E ali naquele jardim, algumas escavações foram feitas e se consegue observar uma pedra com o formato de um rosto, esse rosto ali significando a caveira, era o lugar da caveira, também conhecido como Gólgota. E aí você já faz um link aí com a história, e algumas centenas de metros depois você tem uma escavação que te leva a um túmulo com algumas inscrições, com algumas marcações de pedra vedada. Então você sabe pelas escavações e pela história que ali o guia vai te contar, que tem registros históricos, ali possivelmente o túmulo onde Jesus foi enterrado, porém não tem mais nenhum corpo lá. José de Arimateia é aquele que foi designado para cuidar do corpo, aquele que pediu o corpo de Jesus e queria cuidar do corpo. Que ensino! Se em nós tivéssemos esse mesmo anseio de José de Arimateia para cuidar do corpo de Jesus. O corpo de Jesus que faz ações, né? Ações tais que refletem o futuro. Nós sabemos também que esse corpo de Jesus é um corpo de sacrifício, é um corpo de santificação, e como Hebreus falou, nessa vontade é que temos sido santificados. Por quê? Por meio desse corpo que faz ações que a sombra reflete, as ações que a sombra faz, e nós devemos imitar. O apóstolo Paulo falou para os Colossenses em referência às ações festivas, as celebrações festivas, as celebrações com alimentos, a consideração do descanso. Então, se você faz essas coisas, está sendo tal qual José de Arimateia, está cuidando em fazer as coisas de acordo para a saúde, para o cuidado do corpo de Jesus. José de Arimateia cuidou do corpo de Jesus. Mas a expressão que mais é utilizada no Novo Testamento é corpo de Cristo. Não exatamente corpo de Jesus. Então, o corpo de Cristo tem muitos registros no Novo Testamento, e eu quero te mostrar também alguns versículos sobre isso.
1 Coríntios 12, 27, autoria também do mesmo apóstolo Paulo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Olha que mistério ele escreveu, dizendo que você é corpo, mas individualmente você é membro do corpo. Você é corpo e ao mesmo tempo é membro dele. E o apóstolo Paulo também tinha essa filosofia muito consolidada na sua mente. Ele escreve em Colossenses 1:24: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. E eu deixei aí grifado que no original grego, igreja vem da palavra primitiva eclésia. Então vem aí de eclésia. Então Colossenses 1 fala de sofrimento, fala de sacrifício, fala de uma aflição de Cristo, e essa aflição está também na carne daquele que o segue, daquele que tem fé. E esse sacrifício, esse empenho em registrar esse sacrifício é para tudo em favor do corpo, e tem aí uma definição que o corpo de Cristo é a igreja. Então, nesses dois versículos, essas duas passagens, nós temos duas definições, dois conceitos interessantes. Que o corpo de Cristo é você, e você faz parte, você é membro desse corpo de Cristo, e de uma forma mais profunda, Paulo já deixa bem caracterizado que o corpo é a igreja, e ele usa aí essa expressão do grego eclésia, é a igreja. Então tudo que você faz, ninguém te julgue, porque tudo que você está fazendo é uma sombra do que está vindo. E qual o corpo que origina essa sombra? E aí Paulo vem com um diagnóstico. O corpo que vai originar essa sombra é o corpo de Cristo. E se para você entender, o corpo de Cristo é a igreja. Então os movimentos que você vê na sombra são movimentos eclesiásticos. São movimentos de quem se faz igreja. E quando ele diz igreja, ele deixou claro nesse conceito, deixou claro nessa definição. Ele não está falando de um prédio com placas. Ele está falando de você que faz parte da igreja. Ele está dizendo um movimento seu. O seu movimento é um movimento que reflete o corpo. Aquilo que você está fazendo é aquilo que a igreja faz, porque a igreja é que é o corpo de Cristo. Então, quando você vê a sombra se movimentando, você está vendo a igreja se mover. E essa igreja se move tal qual Jesus Cristo. Onde está o corpo, então? O corpo está fazendo os movimentos santificados, o corpo está fazendo movimentos de fé, o corpo está fazendo um movimento de consideração dessa fé. E esse movimento de consideração de fé é refletido na sua vida. Quando você faz o seu jejum espiritual, quando você participa da ceia do Senhor, quando você celebra as festas bíblicas, quando você faz atitudes de fé, você está agindo conforme a igreja deve agir, está agindo conforme o corpo deve agir, está se movimentando conforme o corpo se movimenta. Então você está fazendo ações espirituais de acordo com as movimentações corpóreas de Jesus. Então você está se parecendo com Jesus. Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li no início da minha fé, foi de Charles Swindoll, um grande escritor aí para a consolidação dos primeiros passos, e tinha ali uma expressão que ficou corriqueira, né? Ele falava ali nos seus passos o que faria Jesus, ou seja, no jeito que você está caminhando, no jeito das suas atitudes, como Jesus agiria diante das suas situações de vida, diante das decisões que você tem que tomar. Quais seriam então as decisões de Jesus? Para que você não se confundisse, mas você tomasse decisões, você fizesse ações, tivesse atitudes, tais quais as atitudes de Jesus. Ou seja, que você fosse a sombra de Jesus. Eu lembro também de uns mímicos que a gente assistia na TV no passado, não sei se passa ainda hoje, ou se tem registro no YouTube, que tem registro de cada coisa no YouTube, né? Tem sempre alguém publicando vídeos ali.
que esses mímicos se tornavam sombra das pessoas na rua. As pessoas iam passando na rua e ele ficava ali atrás da pessoa, imitando o andar da pessoa. Se a pessoa parasse e olhasse para trás, ele olhava junto também. Os caras eram profissionais, né? Mímica profissional. E eles eram conhecidos como os sombras, porque tudo que a pessoa estava fazendo, eles iam lá e imitavam, faziam tal qual a pessoa também fazia. E ali eram conhecidos como os sombras. Sombra de Jesus. Quem é o corpo? Onde está o corpo? Ele diz que o corpo é você. Individualmente você é membro do corpo. E depois ele dá o diagnóstico final: o corpo é a igreja. Se você faz parte da igreja, você é corpo. Se você faz parte da igreja, você é parte do corpo. Depois ele faz uma brincadeira, né, dizendo, né, uns são mãos, nem todo mundo pode ser mão. No corpo não só tem pé. No corpo tem várias coisas, todos linkados pelas juntas, pelos ligamentos. Então todo mundo faz uma unidade desse corpo. E a unidade do corpo gera um corpo final. Esse corpo final ele chama de a igreja. Ninguém te julgue porque você está tendo ações de igreja. Eu sou da igreja. Então por que você vai me julgar porque eu estou fazendo ações da igreja? Eu tenho minha liberdade religiosa, eu posso praticar, eu tenho as minhas práticas, e as minhas práticas são iguais às práticas de Jesus, porque eu estou dentro desse conceito da sombra, a sombra do que virá. Ele vai voltar. Jesus virá, Jesus vai voltar. A sombra daquele que virá é a minha prática hoje, assim como aquele que virá fará suas práticas de santidade. É assim que você tem que viver, na prática de santidade daquele que virá. Jesus é aquele que virá, é aquele que trará uma prática nova. Eclésia, uma prática eclesiástica. A sua prática individual de fé é a prática individual eclesiástica, é uma prática também do coletivo eclesiástico, é a prática da igreja. Onde está a sombra? Onde está o corpo que produz essa sombra? Está na igreja. Os movimentos da igreja são movimentos reflexivos dos movimentos de Jesus, aquele que virá no futuro. Olha só essa revelação. Eclésia no grego. Eclésia no grego é igreja. Mas a igreja não é invenção do Novo Testamento. Tem igreja no Antigo Testamento também. Tem igreja em Deuteronômio 5, 22. E isso é importante para a gente entender os movimentos de Jesus, entender os movimentos desse corpo e saber como reproduzir esses movimentos. Porque Deuteronômio 5, 22, estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação, que em grego é eclésia, e em hebraico é kahal. No monte, no meio do fogo, da nuvem da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. É o relato de Moisés quando recebeu o decálogo, mas se sabe que nos 40 dias, 40 noites que ficou no monte, ele recebeu a lei. Ele recebeu as diretrizes de princípio que formulam aquilo que nós chamamos de virtudes e valores judaico-cristãs. É a base bíblica. São os princípios bíblicos. Ele recebeu debaixo dessa orientação quando estava numa congregação, porque o povo todo estava diante do monte. E a palavra ali usada é kahal, traduzida por congregação, mas se você procurar qualquer dicionário básico de hebraico, até moderno, você vai ver que kahal é a palavra para igreja, porque congregação também é igreja. Então igreja já existia. A primeira citação de igreja, inclusive, é em Gênesis 28, 3. Quando a bênção, uma bênção para o povo inteiro. Ele diz uma bênção de multiplicação para o povo inteiro. Gênesis 28, 3, ele fala para a igreja de todas as nações. Olha só, multiplicação e bênção sobre a igreja de todas as nações. Ele usa essa palavra, o termo kahal. É a igreja.
Olha o significado disso tudo. A igreja recebeu princípios, a igreja recebeu a lei, recebeu os princípios, recebeu os significados de ações de santidade, recebeu um manual de conduta dentro de valores, dentro de virtudes esperados para a eternidade. Recebeu ali naquele monte como igreja. A igreja recebeu. E quando a igreja recebe isso, o corpo de Cristo recebeu esses princípios, recebeu essas verdades transformadas em práticas. Era dizendo como fazer, era dizendo o que fazer, era falando o que evitar, falando por forma de ensino. E se você por um acaso errar o alvo, se você por um acaso pecar, porque pecar é errar o alvo, então nós te damos objetivos. E se você errar os objetivos, tem sim um aprendizado a caminhar, tem sim uma penalização. Você errou o alvo, então vai ser penalizado para que você aprenda e nunca mais erre nesse sentido. Então a lei era composta dessas armações, desse contexto de que você tinha um objetivo, mas caso errasse o objetivo, em forma de aprendizado, você pagaria ali um preço. O preço do seu aprendizado seria que você agora iria ver o preço do pecado. Jesus fez o sacrifício. Qual foi o sacrifício do corpo? O sacrifício do corpo para que você não tivesse mais que sacrificar nada. Esse era o sacrifício. Para cada pecado infringido, era um sacrifício que deveria ser feito. Por isso que se usa corpo de Cristo. O corpo de Cristo vai fazer um sacrifício, mas Cristo já fez o maior sacrifício na cruz. Vertendo ali o seu sangue na cruz, se transformando em cordeiro, o cordeiro que foi sacrificado, o cordeiro que foi imolado, o cordeiro que foi ali para a cruz, fazendo um sacrifício supremo. E aí você não precisa mais fazer sacrifício nenhum, porque os seus pecados já foram justificados ali naquela cruz. O modelo tinha um princípio. Os princípios foram entregues para a igreja para que ela agisse por meio desses parâmetros como se fosse uma sombra de Jesus. Uma sombra do corpo. Os movimentos de quem segue esses princípios são os movimentos de Jesus. Quando ele veio, então, em forma humana, quando ele veio como homem, ele veio fazendo todas essas práticas. Ele cumpriu a lei, pelo menos aquelas que estavam destinadas a ele. Falo isso porque existem leis sobre, por exemplo, a purificação da mulher. Jesus não era mulher, então é claro que ele não cumpriu essa lei. Mas todas as leis referentes a ele as cumpriu. Cumpriu todas. Cumpriu todas. Aquele que havia de vir, veio. E agora tem uma promessa do seu retorno. Aquele que há de vir, ele vem de novo. Então toda ação sua como eclésia, como carral, como igreja, como membro de uma igreja, toda ação sua é uma ação que anuncia a vinda dele. Aquele que há de vir. É o movimento do corpo que há de vir. É o movimento do corpo que ainda vai vir. É o movimento de Jesus. Ele está vindo. E o seu movimento chama a atenção. É sombra daquilo que está vindo. Quando você age dentro desses princípios recebidos ali naquele monte, você age como esse reflexo da sombra de Jesus, a sombra daquele que está vindo. Ninguém te julgue por causa disso. Ninguém te julgue porque você está fazendo conforme o princípio bíblico. Ninguém te julgue porque você está fazendo conforme a sombra. Ninguém te julgue porque os seus movimentos são movimentos eclesiásticos. Você está na igreja. Você é uma igreja. Você é essa sombra. Onde está o corpo? Você é essa sombra. Procurar um corpo. José de Arimateia cuidou do corpo. Deixou o corpo dentro do sepulcro. Depois estava vazio e ficou uma procura, uma busca. Onde está esse corpo? O apóstolo Paulo deu a resposta. A igreja é o corpo. É sombra daquilo que vai vir. Porque ele ressuscitou.
E agora o que vemos é a sombra. O movimento eclesiástico é a sombra. É o movimento de sombra daquele que vai vir. E aí você vai ver o corpo glorificado. Que maravilha de revelação. Que bênção. Que banquete para nossas vidas hoje. Que maravilha. É a bênção do Senhor nos iluminando. Hoje você tem esse entendimento. A lei veio, os princípios vieram para que os teus movimentos sejam de acordo com essa santidade. Olha só isso aqui. Eu tenho que dar esse entendimento para você também. Romanos 7, no versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Às vezes eu também vejo alguma interpretação distorcida disso aqui, mas se ler o português já dá para entender. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E alguns dizem que por isso estamos livres da lei, morremos para a lei, então a lei ela não presta mais para nada, a lei não serve de nada, a lei já passou. Não é isso que tem escrito aí. Ele fala desse versículo, se você pegar esse versículo isoladamente, é óbvio que você vai errar. Ele não está falando disso, ele está falando de outras coisas também. Tanto que você precisa ler o restante do capítulo 7, que você vai entender. O apóstolo Paulo, em momento nenhum, diz que a lei não presta para nada. Ele está dizendo que você saiu ali morto relativamente à lei, mas as coisas que a lei impunha. O que é que ela impunha? Que você tinha que fazer um sacrifício se errasse o alvo. Quem é que faz sacrifício hoje? Ou que tipo de sacrifício que você faz hoje? O apóstolo Paulo estava dizendo, ninguém te julgue pelas suas ações eclesiásticas, porque às vezes fazer jejum para você pode ser um sacrifício. Uma penitência, como alguns usam essa expressão. Às vezes você deixar de comer umas coisas para comer os superalimentos, conforme tem números, talvez seja um problema para você, mas ninguém te julgue por isso, porque ninguém mais faz um sacrifício de novilho e leva para o altar do templo. No templo não tem mais sacrifício desses animais. Ninguém faz mais isso, porque já teve um sacrifício supremo feito por você. Então as penalidades da lei, você morreu para elas, elas não cabem mais para você. Mas os princípios permaneceram? Permaneceram! Paulo fala isso lá no versículo 13, do mesmo capítulo 7, versículo 12. Ele diz, a lei é santa. Como é que ele diz a lei é santa? Se você entender que a lei, você morreu para ela, ela não existe mais para você. Ela é a chave dos princípios que você vive hoje. É a lei. Os princípios, os valores judaico-cristãos estão todos registrados no que os judeus chamam de lei. O Antigo Testamento está lá. A lei e os profetas. Está tudo lá. Veja outras mensagens nossas no nosso canal, que você vai perceber quando falamos disso, falamos da transfiguração. Você entende o poder que é você seguir as leis dos profetas. É você seguir princípios bíblicos que agradam a Deus, que te chamam para perto do Senhor. É seguir esses princípios bíblicos. Então por que Paulo ia escrever uma loucura, dizendo que você não tem mais que fazer nada que está escrito na lei? E alguns interpretam assim, a lei passou. Agora a gente vive só de graça, então não tem mais lei. Você não precisa mais fazer aqueles sacrifícios de animais da lei, as penitências da lei. Ok, não. Mas o princípio ainda existe. É o que é esperado de você, que a sua ação seja sombra daquilo que virá. Seja um princípio realizado daquilo que vai vir. Seja um princípio refletido do movimento do corpo de Cristo. É a igreja. Que igreja é essa que não tem princípios? Que igreja é essa que vive sem lei? Sem lei é anomia. Que igreja é essa que vive crise de anomia? Que vive crise de princípios? Vive sem princípio nenhum. Que igreja é essa? Que corpo de Cristo é esse? O apóstolo Paulo diz, você é corpo. Você faz parte do corpo. E vive sem cumprir os princípios?
Que corpo é esse? Que reflexo é esse? É sombra mesmo do que está vindo? É sombra de Jesus que está vindo? Não é sombra de nada, assim. Tem que viver o princípio. Tem que saber o princípio. Porque um sacrifício foi feito por você. Por isso que ele disse, para pertencer agora a outro. Aquele que ressuscitou depois do sacrifício. É isso. Para você viver essas benesses e a fim de que frutifique para Deus, que dê frutos. Me mostre alguém que não cumpre princípios e dá fruto para Deus. Eu acho difícil de achar esse exemplo. Não vive nenhum princípio, mas dá fruto para Deus. Como? Porque o fruto dele é decorrência dos princípios. Inclusive um princípio muito forte, que é semear e colher. Aquele que semeia, colhe. Até na botânica funciona. No espiritual funciona. Ele tem muitas, inúmeras relações. A parábola do semeador, de Marcos 4, é uma prova. O paralelo que há, João capítulo 15, fala também da videira, do viticultor, vós sois os ramos. É uma parábola, paralelo com botânica, e funciona. Então ele faz sobre frutificação, ele fala muito. Frutifica como? Servindo. Porque o seu serviço para a eclésia, o seu serviço para a igreja faz com que ela frutifique mais ainda. O que você tem feito para que a igreja frutifique, dê frutos? Eclésia, você faz parte da eclésia. Se não faz parte, você não faz parte do corpo de Cristo. Então a sombra, você não está nela. Você não faz os movimentos da sombra. Então você não reflete o corpo de Cristo. Não faz o que Cristo faria no seu lugar. Não faz. Então é melhor você fazer. Pratique conforme Jesus praticaria. Isso é sombra do corpo de Cristo. É uma sombra eclesiástica. E ninguém te julgue por isso. Ninguém aponte o dedo para você por isso. Você tem liberdade para fazer isso. Glória a Deus pela nossa nação brasileira. Pelo menos essa liberdade de identidade, liberdade de culto, garantido pela Constituição. Ninguém te julgue por isso. Porque você está fazendo conforme a sua fé. Liberdade de culto. Pratica. Faz, porque isso é frutificação. Você está fazendo que nem sombra de Jesus. É como se você fosse a sombra de Cristo. Ninguém julgue você porque você está sendo conforme a sombra de Cristo. Quem que te julga? Avançando um pouco as folhas da sua Bíblia, você vai chegar em Colossenses 3,15. Apóstolo Paulo fala, seja a paz de Cristo. Seja a paz de Cristo, o árbitro. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. Porque você foi chamado para fazer parte de um só corpo. É o que ele diz. Então ninguém te julgue porque você foi chamado para o corpo. Se você está no corpo, a paz de Cristo no teu coração é quem é o teu árbitro. É quem vai julgar você. A paz de Cristo, de quem está no corpo, é quem vai julgar você. Então ninguém te julgue porque você tem ações eclesiásticas. Porque se a paz de Cristo está no seu coração, então você reconhece, você está fazendo que nem a sombra, você está fazendo movimentos eclesiásticos daquele que vai vir, ele vai se agradar de você. Não é forte isso, né? É muito forte. Movimentos eclesiásticos, essa é a comunhão. Quando tomamos a ceia na igreja é assim. Quando temos jejum espiritual é assim. Quando nos reunimos no culto é assim. Até nessas lives aqui está exposto na internet. Tem gente que pega essas lives e gosta. Tem gente que pega essas lives e dá dislike. Tem gente que faz o que quer com essas lives. Mas estamos fazendo aqui movimentos eclesiásticos. Ninguém nos julgue por isso. Porque a paz de Cristo, que excede todo entendimento, é o nosso árbitro. É Ele quem está nos julgando. Nós fazemos conforme sombra daquilo que vai vir. Essa mensagem eu quero deixar no teu coração. Ninguém te julgue pela sua fé. Porque é sombra daquilo que vai vir e a eternidade vai vir para você, eu tenho certeza. A eternidade vai vir sobre a tua vida, eu tenho certeza, tenho convicção disso. E você será tremendamente abençoado.
Amém. Glória a Deus. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar por você. Eu quero que você seja abençoado, eu quero que a sua casa seja abençoada. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa que recebeu a semente dessa mensagem, recebeu essa mensagem na sua vida, recebeu essa mensagem no seu coração, recebeu essa semente de justiça, recebeu essa semente de princípio. E esse princípio, nós sabemos, são didáticos. Esses princípios nos ensinam a fazer os movimentos eclesiásticos. Esses princípios nos ensinam a agir conforme o reflexo dessa sombra. E nós sabemos onde está o corpo. É o corpo de Cristo que faz esse movimento. É o corpo de Cristo que nos leva a ações, a atitudes, a movimentos iguais aos movimentos de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo esse meu irmão, essa minha irmã que está ouvindo essa mensagem, que seja tremendamente abençoado nos seus movimentos, que reconheça os movimentos de Cristo e os pratique iguaizinhos em nome de Jesus, e assim sejam reconhecidos como pessoas que cumprem os princípios de Deus, como parte do corpo de Cristo, que eles sejam chamados corpo de Cristo, fazendo parte desse corpo que executa os movimentos conforme aquele que há de vir e aguarda-nos na eternidade. Que o Senhor os abençoe ricamente no nome santo de Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. O Senhor continue mesmo abençoando a tua vida, abençoando a tua casa, abençoando você ricamente em nome de Jesus. E se você viu essa mensagem falou com você, falou com a sua casa, falou com a sua família, eu te peço que, se você puder contribuir, nós temos aí na tela um QR Code. Esse QR Code é um QR Code que você pode apontar a câmera do seu celular e você então vai poder fazer sua doação a esse ministério. Você vai contribuir com esse trabalho, se assim for do seu desejo. Você vai ser direcionado para esse link, picpay.me/Efraim Apostólico. Você tem a oportunidade de contribuir com esse trabalho, com esse ministério que faz as ações conforme o movimento de Cristo, o movimento eclesiástico. E essa igreja é uma igreja de Jesus e o seu trabalho é levar esses ensinos, os princípios de Deus para as famílias, para vidas. E se você foi tocado e, por um acaso, quiser abençoar esse ministério, quiser contribuir, fazer uma doação ao nosso ministério, você pode, através desse link do PicPay, apontando a câmera do seu celular para esse QR Code. Também posso te pedir para nos seguir nas redes sociais, evidenciando esse vídeo. Você pode dar o like nesse vídeo, ele se torna relevante na plataforma. E você pode nos seguir, siga-nos nesse canal, Efraim Apostólico, mas pode nos seguir também no Instagram, no Facebook, no Twitter e acompanhar a nossa programação. Sempre estamos ali publicando as programações para que você não perca nenhuma dessas programações e acompanhe o trabalho do nosso ministério. Ministério Efraim Apostólico aqui em Teresina. Também temos uma outra Efraim Live às quartas-feiras. Quarta-feira com a pastora Aratuza Rocha, também aqui do nosso ministério. O pastor vai ministrar na quarta-feira, sempre às 19 horas. E também temos as nossas células hoje funcionando online, sempre às 16 horas. Entre em contato conosco nas redes sociais e se informe melhor sobre essas ministrações e teremos o prazer de te conduzir a cada uma delas, para que você também tenha contato com esses princípios bíblicos, com esses princípios do Evangelho. Eu agradeço aí a sua participação e que o Senhor ricamente te abençoe e multiplique a tua semente em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti, que o Senhor se levante para ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz. Amém e amém. O Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Glória a Deus.